A maior glória de Deus na vida de todos que nos acompanham no Abaruna, seja pelo som dos nossos podcasts ou pela visão do nosso canal no YouTube. Iniciamos convidando todos vocês a curtirem e seguirem nossos canais oficiais. Basta procurar por @Santuário de Anchieta. Estamos sempre compartilhando conteúdos exclusivos sobre São José de Anchieta. Eu sou o Padre Edilberto Brandão e hoje temos conosco um convidado especial que nos guiará pelo tema proposto, arqueologia. Registramos nosso agradecimento especial à Prefeitura de Anchieta pelo apoio institucional ao Abaruna e nas diversas iniciativas de acolhida e formação dos estudantes e turistas que visitam o Santuário Nacional de São José de Anchieta. É por meio das parcerias que conseguimos compartilhar essas histórias tão importantes. Muito obrigado, juntos continuamos essa jornada de conhecimento. Vamos agora apresentar o nosso convidado, Henrique Antônio Valadares Costa, doutor e mestre em arqueologia pela USP, graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, sócio fundador do Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam Ossich, associado do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e atualmente arqueólogo da Prefeitura de Vila Velha. Professor, seja bem-vindo a esse nosso Abaruna. Suas breves considerações. Muito obrigado, um bom dia a todos, né? Me sinto muito honrado de vir aqui, é meu primeiro podcast. Agradecer ao Padre Edilberto, a Maria José também pelo convite e a todos aí que estão ouvindo. Tentar aqui ser informativo num tema que me é tão caro. Então, bem-vindo novamente ao Abaruna, esse podcast que nos ajuda cada vez mais a aprofundar em um tema específico. Então, hoje vamos começar a desenvolver esse tema, começando com esta primeira pergunta: o que é arqueologia? Essa é uma questão que muda muito, né, entre os pesquisadores, mas em essência a arqueologia vem das palavras, vem da junção, né, de dois termos gregos, né, arqueo, que é passado, né, e logia, estudo. Mas não é qualquer passado, né? Há uma confusão em relação à paleontologia, porque arqueólogo não estuda dinossauro, né? Eu vejo muito equívoco. Isso interessa, mas não é do interesse imediato da arqueologia, né? A arqueologia ela é a ciência que estuda o passado da humanidade através dos seus vestígios materiais, né? Ele estuda como é que funciona a lógica de deixar vestígios. É a nossa diferença em relação ao historiador, né? O historiador ele trabalha essencialmente com a documentação escrita, né, com vestígios de fontes primárias, secundárias, né, com jornais, cartas, documentos oficiais, diários, né, e toda essa questão. A gente trabalha com a cultura material. A cultura material é um conceito bem amplo, né? Vai desde de um colégio jesuítico, quanto essa caneta, né, ou de um espaço ocupado, né, um terreno ocupado que sofreu transformação e uso, né, pela humanidade, né, pela raça humana. Só que com isso a gente tenta entender a lógica de formação desse depósito através de questões do gesto, né, do caminhar, porque a gente não tem de modo tão imediato o pensamento do que é, por exemplo, o Diário de Dom Pedro II, né? Que ali você tem todas as impressões que ele teve, né, da viagem dele de 1860. A gente precisa de ter subterfúgios indiretos, né, como datações radiocarbônicas, né, que a gente data o carvão para um laboratório de física, que aí consegue ter uma data relativamente precisa, né, com isso. Então a gente vai trabalhando pelo negativo dos gestos, né? E seguindo um pouco essa explicação do que é arqueologia,
você poderia explicar para a gente a diferença que há entre arqueologia histórica e pré-histórica? É como eu falei, né? A gente tem diferenças, né, de tipos de vestígio e interesse de período a ser estudado. No Brasil funciona assim: a arqueologia pré-histórica, ou, que é mais usual, a arqueologia pré-colonial, seria uma arqueologia voltada ao estudo das populações indígenas antes da presença europeia, né, da presença portuguesa, e o pós-contato, né, que já é endereçada ao que a gente chama de arqueologia histórica. Que aí a gente consegue ter um auxílio das fontes escritas, né? Não é o prioritário para o arqueólogo, né? Porque como ele trabalha com o objeto, né, ele usa a fonte escrita como auxiliar, né? Porque, por exemplo, quando vai se escavar um convento jesuítico, a gente tem as fontes, mas nem sempre as fontes elas evidenciam, elas colaboram com alguma evidência que a gente encontre, e às vezes não é por intencional, né? Um trabalho que eu participei, né, que eu comecei, a escavação lá da Igreja de Reis Magos em Nova Almeida. Alguns conhecimentos são tão cotidianos que ninguém escreve sobre. As igrejas jesuíticas, ninguém sabia exatamente como elas eram construídas, as etapas de construção. Isso a gente conseguiu observar através da arqueologia. E não é por uma questão, porque é tão óbvio, é como se alguém perguntasse hoje como é que se acende um fósforo. Mas se de repente a gente, daqui a uns 1000 anos, deixa de usar fósforo e acende com um celular, né, um fogão, a gente perde esse conhecimento que era tão óbvio, e por ser tão óbvio, ele acaba sendo negligenciado. É claro que não vai ser a questão do fósforo, porque tem filmagens e tudo mais, mas é só um exemplo de um ambiente que a gente não tem filmado. Então a gente, por exemplo, não encontrou fontes escritas dos mestres de obra jesuítas dizendo, a gente começa por uma igreja menor, depois a gente abandona ela, depois a gente começa a construir a sacristia, a nave, depois vai seguindo com ampliações, né? Sobre a arqueologia pré-histórica, ou no caso do Brasil pré-colonial, a gente nem sempre tem um recurso, né? No caso de alguns grupos do século XVI, a gente ainda teve o uso de fontes, principalmente até dos jesuítas, né, que são fontes muito ricas, com a gramática, com os relatos sobre o cotidiano dessas populações, que ajudam a gente a entender como é que funcionava o espaço dentro, né, dessas aldeias que hoje são sítios arqueológicos. A gente nunca vai saber exatamente como pensavam comunidades de 8 mil, 10 mil, 15 mil anos atrás aqui no Brasil, né, 200 mil anos atrás lá no Velho Mundo, né? Então, mas a arqueologia é a única ciência que pode dizer alguma coisa sobre essas populações de 10 mil, de 1000 anos atrás. Esse é o nosso diferencial, né, em relação às outras. Assim, quando começa a arqueologia no Espírito Santo, né, algo mais próximo de nós aqui? A partir no final dos anos 40, começa um movimento de defesa dos sítios arqueológicos, né? Isso é um movimento mais antigo. O interesse pela arqueologia no Brasil remonta ao período do Império, né? E ali haviam pesquisadores já que chegaram a escavar sítios, né? Tem alguns trabalhos que são referência até hoje, são importantes até hoje, mas não havia uniformidade de métodos, né? Havia alguns problemas porque ela era uma arqueologia muito intuitiva também. Isso no mundo, né? A arqueologia no mundo ela começa a se desenvolver ali nos países da Escandinávia, Dinamarca, que começa a ter os primeiros a pensar uma arqueologia, pelo menos uma arqueologia pré-histórica, né? No caso do Espírito Santo, a promulgação da lei de 1961, que protegia os sítios arqueológicos, né, que sofriam grande depredação. Isso é um movimento de intelectuais da época, como Paulo Duarte. O IPHAN, no Espírito Santo, que era um
uma diretoria regional na época, o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, era uma divisão da sede do Rio de Janeiro. E havia uma demanda de entender, né, como é que se dava a arqueologia aqui. Já houveram algumas incursões nos anos 40, do Luiz de Castro Farias. Agora é uma pessoa importante também na promulgação, e Loureiro Fernandes. Mas o Luiz de Castro Farias já visitou o Espírito Santo, Sambaquis, promulgou o relatório que foi importante para fortalecer na criação da lei, né? Só que havia um grande vazio informativo, né? Então o diretor da época convidou um arqueólogo que chegou no Brasil em 1952, que era o Adam Orsic, e a esposa dele, Frida Orsic, eram refugiados do pós-guerra, né? Eram de origem iugoslávia. E a convite, em 1965, 66 mais ou menos, eles estiveram no Espírito Santo e fizeram uma campanha financiada pelo IPHAN para cadastrar e registrar os primeiros sítios arqueológicos, né? Já houve uma pesquisa importante do Salles Cunha, que era um dentista, o que a gente chama hoje de arqueologia amadora, né? Que cadastrou e pesquisou diversos sítios do tipo Sambaqui, que são concheiros, né, de períodos antes dos indígenas que a gente conhece da época da presença europeia, né, do 1500. E ele faz esse primeiro levantamento, mas ele tem uma morte precoce, né, e não consegue aprofundar. Mas ele cria ali uma postura para o IPHAN de como agir em relação a essa novidade que eram os sítios arqueológicos, né, dentro dessa questão legal. E logo em seguida chega ao Espírito Santo, né, é uma das partes mais importantes da história da arqueologia local, que é o estado é contemplado pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, que é o PRONAPA, é localmente coordenado pelo professor Celso Perota, e ali se cria uma arqueologia mais robusta, né, para o Espírito Santo, com uma periodização. Vem também as primeiras datações de carbono 14, né, e também uma análise mais profunda, né? Então, a arqueologia ela começa aí no final dos anos 60 e opera até hoje, né, até com certo desenvolvimento. Como se dão as arqueologias histórica e pré-histórica em Anchieta? Então, Anchieta é um município muito importante porque ele vai participar, ele vai ser contemplado, né, por este PRONAPA, né, com o professor Perota. Na parte da arqueologia pré-colonial, pré-histórica, aqui serão registrados sítios do tipo cerâmico, principalmente do ramo Tupinambá, né, que vão ser encontrados aqui, e do tipo Sambaqui, e alguns sítios que são denominados da tradição Una. Esse termo tradição foi vinculado para definir um conjunto de artefatos, de peças que vão ser relacionadas, ligadas, correlatas a uma determinada cultura. No caso dos Tupinambás, vai ser a tradição Tupi-Guarani. No caso dos grupos puris, né, que habitaram aqui, dos Goitacá, dos Maromorim, vai ser a tradição Una. E o período que é chamado de pré-cerâmico vai ser vinculado aos sambaquis, que é uma palavra que provavelmente vocês já ouviram, né, que seriam sítios com uma característica de amontoarem conchas e fazerem os enterramentos de seus mortos nesses concheiros. Sambaqui vem de uma palavra tupi, que quer dizer amontoado de conchas, porque é a palavra que os portugueses ouviram, né, que o primeiro contato foi com os tupis, né? Então, muitos nomes como tapuia, que não vão ser nem os nomes autodeterminados dessas populações, mas é como os tupis os viam, né? Então, Sambaqui quer dizer literalmente amontoado de concha, morro de concha, e eles vão ocupar aí um período anterior, né,
aqui do município de Anchieta. E na parte de arqueologia histórica, o que chama a atenção é a escavação da própria residência, né, jesuítica daqui. A gente tem destaque do trabalho que a Rosana já fez em 94, 95, quando ela vai trazer uma inovação para a arqueologia nacional, que é pensar a residência, a arquitetura como um artefato. E todo artefato que a gente tem, pode ser um copo, esse microfone, ele tem uma composição ideológica a ele relacionada. Né? Ele é a materialização de uma ideia, vamos assim dizer. E antes desse pensamento, não todos os pesquisadores, evidentemente, mas havia um pensar a arquitetura como um abrigo, um lugar da qual havia uma simplificação. E não é o caso, porque senão a gente não explicaria por que as arquiteturas são tão diferentes ao longo da história. Há uma reflexão a partir disso. Então é você pensar a igreja como uma ponta de flecha ou uma câmera, né? Isso tem uma funcionalidade para além do abrigo da chuva e do sol, né? Isso tem, porque aí você começa a refletir sobre o local a qual ela foi construída, por que foi construída ali e não aqui, né? Por que a igreja ela tem este tamanho e não é maior ou menor? Então você começa a fazer perguntas que realmente vão contribuir no entendimento da funcionalidade e também da mentalidade da época. E com isso a gente conseguiu, eu falo nós da arqueologia, né? Mas ela trouxe uma reflexão sobre a divisão de como os conventos jesuíticos, os colégios jesuíticos, né? Eles se dão em torno de todo o território nacional e América Latina, né? Dessa arquitetura aí da Contra-Reforma. Então, a Anchieta ela tem uma participação muito importante no cenário nacional para entender como foi este pensamento, né? Esse tipo de arquitetura e a história da nossa colonização, né? Então, Henrique, ao longo do tempo foram feitas várias escavações, né? Uhum. Então, gostaria de perguntar quais os vestígios mais antigos, né, que foram encontrados no Espírito Santo e também mais especificamente em Anchieta. Para o Espírito Santo a gente remonta ao período pré-colonial, né? O Espírito Santo ele não é um estado tão recente. A data mais antiga, calibrada, ela tem 8.000 anos. E ela se encontra ali no município de Santa Leopoldina. E ela remonta a uma outra época, né? O clima ele estava em mudança. Eu acho que todo mundo viu aí o desenho Era do Gelo. O Espírito Santo ele ainda tinha um clima um pouco mais frio, né? A vegetação estava em mudança, né? E é provável que a gente encontrasse aí os grandes animais, né? Como preguiças, né? Porque essas populações, a gente sabe que elas têm uma origem do interior, eram caçadoras-coletoras. A gente não sabe muita informação sobre ela, mas a gente suspeita que elas tenham vindo seguindo uma rota de imigração norte-sul, descendo, né, da América do Norte, vindo pela bacia do Amazonas, passando pelo Nordeste, pelo Vale do Rio São Francisco, chegando até Minas Gerais e descendo e se distribuindo pelo Rio Doce. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente suspeita disso? Havia uma suposição pela lógica da geografia, né? De como se liga, de como se pensava, mas hoje há dados mais robustos, né? Um pouco mais robustos. Por quê? A gente acaba usando dados indiretos. E hoje o Espírito Santo tem também análise de DNA antigo, né, que seria uma coleta de material humano de um sambaqui da região de Vitória, e ali foi extraído DNA, e há várias amostras de DNA pelo Brasil, né, pelas Américas. E um dos sepultados desse sambaqui de Vitória, havia um com data de 3.000 anos, mais ou menos,
e descobriu nele mistura com populações que são da região do Nordeste, se não me engano, Sergipe. Então, a gente deduz por meio disto que as populações do litoral estavam em uma comunicação direta com essas populações do interior, então havia uma comunicação, uma ocupação do litoral, ao mesmo tempo com duas culturas diferentes, pelo menos. E eles estavam se misturando, né? Às vezes por o que a gente chama na antropologia de troca de mulheres, às vezes trocas de esposos, né? Que pode ser também, né? Isso é um dos mais prováveis. E isso pode ser sido feito de maneira amistosa ou rápido, né? Isso aí a gente não sabe. A gente tem que abrir as possibilidades. Mas isso indica que essas comunidades estavam se misturando com essas do interior. Não veio um sambaqueiro e se casou com uma mulher, ou uma mulher sambaqueira casou com um homem, né, do norte, né? O casamento foi feito aqui e dessa descendência gerou este DNA. Para a ocupação costeira, é por isso que eu falo, e aí foi uma pesquisa que eu tive o privilégio de participar, né, e ainda está em andamento, no litoral norte do Espírito Santo. A gente descobriu a ocupação mais antiga do litoral no Sambaqui de Linhares, que ele tem em torno de 7.000 anos, né? Então a gente tem essa mais antiga, Santa Leopoldina, 8.000 anos. Essa mais antiga do litoral, uma do interior, outra do litoral, de 7.000 anos. E essas do litoral eram sociedades completamente pescadoras, né? Pescadoras, caçadoras, coletoras, e viveram com muita abundância. Então a gente sabe que esse início conhecido do Espírito Santo, e eu acredito que datas mais antigas vão a surgir, né, com a evolução das pesquisas, com a gente indo para o interior, né, pesquisando esses sítios aí, vão trazer mais informações. Henrique, você falou de alguns povos indígenas que habitaram esta região do Espírito Santo. Então, pergunto, quais os indígenas que viveram aqui na região de Anchieta? O que a gente sabe do mais antigo, da comunidade indígena mais antiga de Anchieta, são essas dos sambaqueiros. Há poucas datas, né, desse período. A gente tem duas datações de sambaquis que estão na fronteira com Rio Novo, município aqui próximo, limítrofe, né? Então a gente tem sambaquis ali que estão com datas de 3.000 anos, né? Então o município aí tem 3.000 anos de história de ocupação. Apesar da gente ver uma abundância de conchas, né? A gente vê um monte de conchas, e essas conchas elas foram muito usadas desde o início da colonização portuguesa como matéria-prima para construção, né? Que era feita argamassa. Pegava-se essas conchas, e isso era feito até pela comunidade indígena em catequese, né? Eram queimadas e misturadas com argamassa e, acredito que, gordura de peixe, alguma coisa assim. E aí eles usavam isso para fazer argamassa, que era o ligante, né? Hoje a gente usa cimento, mas até a década de 30, mais ou menos, se usou bastante, né, essa argamassa com material de sambaqui. Infelizmente, muitos sambaquis foram destruídos, mas a gente ainda tem aí muitos para fazer o registro. E a gente tem esse primeiro momento, que eram sociedades eminentemente pescadoras, mas que também tinham caça, aproveitavam muito da floresta e da restinga, né, da Mata Atlântica de maneira geral, faziam uma coleta de herbáceas, tubérculos, né? A gente encontra frutos, é muito comum encontrar até frutas nativas próximas de sambaqui, o que indica aí uma ideia de manejo, né, dessas populações da floresta, né? Então essas florestas elas não estão, assim como se fala, virgem tanto tempo, elas estavam ali manejadas, né? Muitas plantas a gente acredita que foram trazidas pelas populações indígenas. Uma delas seria a goiaba. A goiaba ela é nativa, né, do Brasil, mas ela não pelos estudos de botânica,
ela vem ali, eu acho que da América Central. Última informação que eu tive, tá? E aí, provavelmente, elas foram trazidas por essas migrações indígenas, né? E depois, com a chegada das populações ceramistas, né? A gente tem aí os tupis, seriam os tupinambás, e a gente tem uma data aí de 1.200 anos, né? Mais antiga aqui da região. Para ser mais exato, em Piúma, Monte H, e tem algumas datas também um pouco mais recentes aqui no município de Anchieta. A distribuição deles era ampla, foi uma comunidade muito bem sucedida, né? A sociedade tupinambá. A sambaqueira durou aí no Espírito Santo uns 5.000 anos, né? Ao todo, né? De todo o território. E aqui também no município a gente encontrava também os grupos vinculados aos puri, né? Que aí tem um conjunto que eu acredito serem etnias relacionadas, né? Da mesma maneira que a gente tem dentro dos tupis, tem os tupiniquins, os temininol, os tamoio, os tupinambá, né? Os tupinaé, tem todo um conjunto. Eu acredito que os guarulhos que haviam aqui em Anchieta também, na época do século XVIII, os maromorins, eles são todos uma subetnia. Há uma discussão de que grupo linguístico eles falavam, eles eram parte, né? Uma parte fala que eles são macrogês, que seria os antigos tapuia, mas hoje os linguistas já acreditam que os puris são uma língua isolada, né? Não estariam mais integrados ao tronco macrogê. E os macrogês seriam os pataxós, os machacali, os borum, botocudo, os caingangue, os choclen, os timbira no norte, os caiapó, né? Tudo isso seria uma família, né? Da mesma maneira que nós somos da mesma família linguística que os espanhóis, os franceses, italianos, romenos, né? Desse mesmo tronco linguístico irmão aí. Então a gente tem a mesma formação aqui para os grupos indígenas brasileiros, né? Os sambaquis de Anchieta, eles estão estudados, datados, ou ainda podemos ver novas datas? Olha, tem muito para se fazer no estado todo, né? A gente tem um projeto em andamento em Linhares, né, que está descobrindo bastante coisa, mas em Anchieta tem tudo por fazer, né? A gente tem um estudo muito bom de 2014, feito pela Loredana Ribeiro e pela Camila Jacome, está até publicado, que discute os sítios arqueológicos aqui da região. Tem um dado muito interessante sobre os sambaquis, que ele faz uma análise dos artefatos, porque houve uma ocupação tupi próxima ou em cima desses sambaquis. Então, às vezes, o que a gente chama de palimpsesto na arqueologia, que na documentação antiga, palimpsesto era um pergaminho, geralmente com pele de cordeiro, que no Império Romano e na Idade Média se escrevia nesses rolos. Só que às vezes esses rolos eram custosos, né, de valor, às vezes se apagava e se escrevia ali. Se começava com uma informação, uma carta, a pessoa queria fazer uma receita de culinária lá e apagava e reescrevia em cima. Aí hoje a gente tem técnica para ver as diversas camadas e quantas informações tem esse palimpsesto. Para arqueologia funciona mais ou menos assim. Muitos sítios que são chamados de multicomponenciais, eles são muitos palimpsestos, porque a gente às vezes tem um sambaqui, tem uma ocupação tupi, e em cima da ocupação tupi tem ali uma fazenda, ou no caso, né, a própria colégio de Ireritiba, ele tinha uma aldeia tupi ali, né, uma aldeia tupinambá. Então isso também é um palimpsesto. E neste sítio tem uma informação que elas descobriram muito interessante, que é um empréstimo tecnológico, porque os sambaquis, a gente vê às vezes uma lasca de pedra feita para cortar, e a gente imagina que ela é feita da mesma maneira. Não, às vezes ela tem o que a gente chama de cadeia de redução, né? O método de lascamento, ele é diferente de um grupo para outro.
né? Por isso que é importante a gente ver detalhes. E os tupis, eles, por essa análise, eles teriam... O tupi ele tem uma forma de lascar característica, e os sambaqueiros têm uma forma de fazer o lascamento, de produzir seu material característico. Aí, o que elas identificaram, que os tupinambás estavam herdando, ou os sambaqueiros, agora eu não lembro, mas houve um empréstimo cultural entre os dois. Então havia um contato interessante desses sambaquis, né, e aí pode relacionar. E o que é interessante, porque neste mesmo sambaqui que a gente encontrou mistura com grupos do interior, lado de Vitória, em datas mais recentes, de 600 anos atrás, um pouco antes da chegada do Vasco Coutinho, a mistura também dessas populações sambaqueiras com grupos tupis, né? Então parece ser um evento um pouco mais amplo do que local. Então, se a gente tem trocas de técnicas entre os tupis e sambaqueiros, eu não lembro se qual pegou o empréstimo do outro, mas eu acho que os tupis pegaram do sambaqueiro. Houve mistura com esses de Vitória. Então tem aí, né, uma percepção, a arqueologia trazendo uma historicidade do que se pensava que os tupis chegaram, massacraram os sambaqueiros e esse é o ciclo histórico da humanidade. E não é o que a gente está observando, né? Eu até entendo essas análises mais apocalípticas, porque a gente teve um século XX muito cruel, né? Da Segunda Guerra, de vários genocídios, né? Armênio, genocídio cigano, judeu, né? Esses últimos 500 anos foram bem atribuídos aí na história, genocídio dos chineses, né? Com ocupação japonesa. E aí é natural a gente refletir isso, né? Mas aparentemente foi um pouco mais amistoso e mais regular, né? Evidentemente que pode ter ocorrido conflitos, né? Mas o que está levando é que não ocorreram pelo menos só conflitos. Aquelas pessoas que estão vendo esse podcast, estão nos escutando, que conselho você daria ou por onde começar, nós que não temos assim tanto conhecimento de arqueologia e temos essa curiosidade por conhecer, por onde começar? Hoje a gente tem vários trabalhos de divulgação, se você quer entender o povoamento das Américas. Para o Espírito Santo a gente está começando agora, né, a fazer trabalhos mais de difusão, né, saindo do nosso reduto aí acadêmico e pensando, a priori pensando nos professores, né, porque eles são os principais difusores, né, professores do segundo e do ensino médio fundamental. Mas eu estou num movimento, junto com o professor Júlio Bentivoglio e outros colegas, a gente fez umas publicações, coleção História dos Povos Indígenas do Espírito Santo, né? Se o interesse é para entender um pouco essas populações, a gente está fazendo para cada comunidade conhecida pela documentação e pela arqueologia. Por exemplo, os Índios Puris, que é o volume 1, né? Que aqui tem textos diversos. Tem um texto meu para quem quer começar a entender sobre as populações puris, que era uma comunidade existente aqui nas regiões de Guarapari, do sul do Espírito Santo, centro-sul do Espírito Santo. Foi importante. A gente tem sobre os Goitacazes, né, que tem um trabalho que esse livro eu ajudei a organizar, e tem um texto meu discutindo o problema, né, deles, porque há poucas fontes. Mas a gente ainda consegue pensar algumas coisas, né? Algumas comunidades elas desapareceram, principalmente pelas doenças, né? A varíola matou muita gente. Os germes, né, foram os principais agentes de extermínio, né, dessas comunidades aí. Mas a gente tem essa coleção, tem sobre os Tupiniquim, sobre os Guarani, sobre os... Agora a gente está começando a escrever sobre os Pataxó,
que são mais ao norte, para quem tem interesse. Tem também dos Krenak. Agora a gente vai escrever um outro do mesmo grupo, né, os Borum, os que seriam os botocudos. E alguns artigos, né, que a gente escreve aí, revista do Arquivo Público. Eu tenho uma publicação. Se você tem interesse em história indígena mais recente, tem mais publicações, né, trabalhos de mestrado aí, né, que são um pouco mais acessíveis no sentido de trazer essas informações, né. Agora, se você quiser ser arqueólogo, né, agora é uma profissão que já está regulamentada. Você precisa ou se formar em graduação, e tem acho que umas 9 graduações no Brasil, 7 com certeza, espalhadas aí entre o Rio Grande do Sul, Nordeste, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro tem uma também, Minas tem uma com antropologia. Ou fazer graduação, ou fazer uma pós-graduação na área de arqueologia, e aí tem uma experiência de 3 anos, você já pode fazer trabalho de arqueologia, né, pelo Instituto, porque o Instituto Histórico Artístico Nacional é o que autoriza um arqueólogo fazer pesquisa ou não, né. Você poderia fazer agora algumas considerações finais, uma mensagem final para quem está nos escutando nesse podcast? Eu fico feliz, né, porque é sempre importante a gente estar dizendo um presente, né, falar assim, arqueologia no estado existe. A gente tem aí o Instituto, né, tem alguns museus, como o Instituto Histórico, ou o Instituto de Pesquisas Arqueológicos, tem os museus da Serra, que também fazem, né, recepção de pesquisa. E a gente tem o grupo da UFES, que a gente está fazendo esse levantamento histórico dos indígenas. Tem essa pesquisa junto com a USP, né, lá no Litoral Norte, que está trazendo bastante informação nova. E no mais, né, dizendo que Anchieta tem uma história muito rica, não para além das fontes documentais, né, que também é muito rico aqui, mas para a nossa cultura material, né, a ocupação dos espaços. Anchieta tem aí em torno de uns 46 sítios arqueológicos registrados, o que com certeza há mais, né, de diversos tipos, do tipo colonial, do tipo pré-colonial, do tipo fase do Império, né, que são todos muito importantes, né, para a gente entender mais sobre o nosso patrimônio, a nossa importância aqui, e dar mais raízes, né, porque quando a gente tem história, a gente tem mais substrato, né, mais densidade, né, mais medular, né, para a gente desenvolver aí o nosso futuro. Chegamos ao final deste episódio enriquecedor. Agradeço a você, Henrique, pela tua disponibilidade e nos passar tantos conhecimentos bonitos, interessantes aqui no nosso podcast Abaruna. Agradecer mais uma vez à Prefeitura de Anchieta pelo apoio. Juntos continuamos a desvendar a história de São José de Anchieta e os jesuítas aqui nas terras capixabas. Amigos do Abaruna, aguardem pelo próximo episódio, onde exploraremos o tema cultura. Até lá, que a bênção de São José de Anchieta esteja sobre todos vocês. E não esqueçam de curtir e seguir os nossos canais oficiais, @Santuário de Anchieta, para mais conteúdos exclusivos. Deus abençoe e conceda dias felizes a todos. Muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharem. Eu sou o Padre Gilberto Brandão e este foi mais um episódio do nosso podcast. Que a luz de Cristo, refletida em São José de Anchieta, ilumine o caminho de cada um. Até a próxima.